Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós iremos agora, nessa noite, continuar a nossa reflexão em Gênesis, no relato da criação. Hoje foi a terceira parte, uma bênção para as nossas vidas. Tenho certeza que, se você não assistiu, pegue depois o VT aí no YouTube essa semana. Tenho certeza que falou muito com a gente, porque falou comigo também. Né? E não tem como, eu até estava comentando hoje de manhã, acho que com a irmã Lourdes, né? Como Deus fala com a gente, como quando nós abrimos a palavra de Deus, nos propomos a buscar a palavra de Deus, buscar a face do Senhor, como Deus ele se revela a nós. Isso é uma grande bênção, que não está exclusiva a nenhum, não é exclusivo para alguns, mas é para todo aquele que se coloca diante de Deus, que busca a face do Senhor. Tenho certeza que aquele que busca, encontra o Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nós continuaremos, essa é a quarta parte da criação. Nós iremos encerrar essa série no domingo que vem, já emendando com uma nova série, né? Na semana que vem eu estarei falando sobre a vida de Adão, e a gente vai começar, aproveitando que é dia dos pais, né? Os homens vão estar em peso aí, fiquei sabendo que até no louvor também vai ter presença masculina aí, né? Então vai ser o dia dos homens. Aliás, você que é homem, não perca também no próximo sábado, dia 13, né? Teremos o encontro dos homens, Projeto Neemias. Deus ele quer fazer grandes coisas aí com a gente. Você que é homem, tenho certeza que vai ser abençoado. Gênesis capítulo 1, vamos começar a partir do versículo 27, um versículo atrás, a gente pegar o fio da meada aí daquilo que a gente viu agora de manhã. Versículos 27 e 28 diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Queremos louvar o teu nome pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor Deus, mais penetrante do que qualquer espada, Senhor Deus. E te pedimos que essa palavra, Senhor Deus, tenha poder nessa noite para adentrar em nossos corações, transformar as nossas vidas, Pai. Fazermos de nós filhos e filhas que andem, que vivam de acordo com a tua vontade, Senhor Deus, que possam brilhar e refletir a tua glória, Senhor Deus, a esse mundo que tanto precisa da tua palavra, que tanto precisa do teu amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Nesse estudo, nós continuaremos vendo e focando um pouco mais no sexto dia da criação. Hoje de manhã a gente viu um pouco do terceiro até o sexto dia, hoje a gente vai ficar um pouco aqui no sexto dia. Né? A gente não vai entrar muito na queda, talvez a queda seja tema aí para uma outra série, né? Mais para frente, aí, deixar para os pastores aí também trazerem esse tema aí, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção também. Mas hoje eu gostaria de focar realmente no sexto dia da criação, porque a gente vai ver algumas características interessantes. Eu quero ressaltar hoje 4 características ainda nesse texto, que vai aí do versículo 28 do capítulo 1 até a formação da mulher. Eu também não vou falar sobre a formação da mulher, porque é um tema muito difícil. Eu confesso aos irmãos que são mistérios que Deus ainda não revelou para mim. A gente vai tentando na nossa caminhada cristã e caminhada, né, conjugal, tentando descobrir algumas coisas, mas eu tenho certeza que um dia a gente chega lá, né, pastor? Os homens também, acho que concordaram todos comigo nesse ponto. Nós vemos aqui, né, hoje de manhã a gente viu um pouquinho sobre o que é ser feito imagem e semelhança de Deus, né? No versículo 26, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu falei que isso é como se fosse um espelho, que Deus ele faz de nós como se fôssemos um espelho. Nós recebemos a imagem de Deus e nós transmitimos essa imagem para as pessoas. Aquilo que nós recebemos de Deus, o nosso contato com Deus, a nosso caminhar com Deus, a nossa vida com Deus que é chamado na Bíblia de adoração. E aquilo que nós refletimos para o mundo é chamado como a nossa missão. E a nossa missão é justamente adorar.
A gente não tem que fazer força nenhuma, porque o espelho não faz força nenhuma, ele simplesmente reflete aquilo que bate nele. E isso a gente começa a aprender. Tanto que uma igreja missionária é uma igreja que adora. Isso eu tenho certeza que Deus ele está mostrando para nós. Não adianta a gente querer refletir aquilo que a gente não vê, né? Não dá para fazer, não tem como, isso é impossível. E tenho certeza que a imagem de Deus, ser a imagem de Deus, é quando nós adoramos. E nós entramos então no versículo 28, e Deus ele começa dizendo aqui no versículo 28, dando o primeiro mandamento para o ser humano. É a primeira vez que aparece na Bíblia Deus dando uma ordem para o ser humano. Até então Deus ele foi criando um monte de coisa, criou, né, os peixes, os animais, as aves, criou o homem, e aqui ele vai dar o primeiro mandamento para o ser humano. Veja qual que é esse mandamento. Sejam fecundos, aliás, no versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, Deus ele dá uma ordem para Adão, falando assim: olha, multipliquem, sejam férteis, se multipliquem. Ou seja, multiplicar mesmo, no sentido de ter filhos, né? Deus deu ao homem e à mulher esse poder de criar outras pessoas. Então, algo que é interessante, que a única maneira que nós temos de multiplicar, veja que antes de multiplicar, acontece uma coisa. Diz aqui no versículo 28 que Deus o quê? Coloque de novo, por favor, o versículo 28. Olha o que diz lá de novo, Gênesis 1, 28. E Deus o quê? Os o quê? Abençoou. Não estou ouvindo. Deus o quê? Abençoou. É a segunda vez que aparece abençoou aqui. A primeira, Deus ele fala aqui um pouquinho mais para trás, aqui no versículo 22. Deus também abençoou aqui, mas foi para os animais. Quando ele falou para os animais se multiplicarem também. A mesma coisa ele fala para os sejam fecundos, a mesma coisa que ele falou para os homens, ele falou também para os animais marinhos. E Deus abençoa e fala: se multipliquem. Olha, eu vou te dar uma bênção, se multiplique. E meus irmãos, é interessante, porque é impossível nós cumprirmos o mandamento de Deus se nós não formos primeiro abençoados por Deus. É impossível que nós venhamos a cumprir a ordem que o Senhor tem para a gente se primeiro não formos abençoados. Porque é isso que acontece aqui. Primeiro Deus abençoa e depois Deus dá uma ordem. E essa indicação de multiplicação, sendo realmente o primeiro mandamento aí no Filho e na Filha de Deus, é realmente, né, ele realmente é multiplicar em número, mas não apenas em número. Porque aqui, quem é pai e mãe aqui? Né? Todo mundo sabe que quando eu multiplico em número, eu tenho que multiplicar outras coisas na minha vida também. Quando chega um filho, a primeira coisa é o quê? A casa tem que ser maior. Antes eu tinha o meu quartinho, né? Quantos aqui perderam o escritório quando veio filho, aquele seu quartinho, aquele seu ateliê, né? Que você fazia, quando você estava lá, não tinha filho e de repente nasceu o primeiro, ou nasceu o segundo. Mas eu tinha um menino, agora é menina. Vamos precisar agora para uma casa de 3 dormitórios. E aí o pai começa a olhar, fazer as contas, né? Tenho um amigo, muito amigo meu, que ele foi tendo filhos. Primeiro ele tinha um carro, né, de 5 lugares, aí ele precisou comprar um de 7. Hoje ele tem uma Kombi. São 8 filhos, né? E não parou ainda, né? Tá vivo ainda. E quando multiplica, tem que multiplicar o salário também. Não tem como. Por quê? Porque é mais bocas para alimentar, mais fralda para comprar. É impossível, mesmo Adão e Eva se multiplicando, tem que comprar mais arroz, mais feijão, né? Quem tem filho adolescente sabe como é, né? Antes lá em casa tinha os congeladinhos, ia um potinho de arroz, agora já estão indo 2, né? Eu e minha esposa não come, mas os meninos já estão comendo mais. Ou seja, quando Deus ele dá uma ordem de multiplicar, não é apenas aqui a questão dos filhos, é uma questão do todo.
né, não é apenas o número de filhos, mas é ter uma casa maior, ter mais bens para sustento familiar, mais sabedoria para conseguir administrar a sua casa, porque quando eu estou sozinho eu não preciso pensar em muitas coisas. Quando eu já sou casado, eu já tenho que pensar em mais coisas, e quando eu tenho filho, eu tenho que pensar em mais coisas ainda. Ou seja, o fato da multiplicação, ela não é apenas em número de pessoas. Aqui, quando Deus ele fala multiplique-se, Ele está falando para o ser humano, olha, multiplique-se em todas as áreas da sua vida. E aqui, uma coisa que a gente percebe, que de todas as operações matemáticas, a operação matemática da vida do crente tem que ser a multiplicação. Não pode ser subtração, não pode ser divisão, e nem a soma, de pouquinho em pouquinho. Não, é multiplicação. É isso que Deus ele quer. É isso que Deus ele quer colocar na vida do crente. Mas aqui nós vamos aprender que para que a gente consiga se multiplicar, em primeiro lugar, nós precisamos da bênção de Deus. É impossível nós nos multiplicarmos. Essa é a primeira coisa, a primeira grande lição que a gente vai aprender. É impossível que a gente se multiplique se primeiro nós não tivermos a bênção de Deus. Lembra de Jacó? Quando estava lá, estava trupé na sua vida, vindo um monte de gente, um monte de gente na família dele. Ele tem um encontro com Deus, ele falou, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Nós precisamos da bênção de Deus, meus irmãos. E aí a gente pode pensar, tá, mas o que é a bênção de Deus? A gente tanto ouve falar, Deus te abençoe, né? Tem a bênção apostólica no final, a gente faz assim para receber, né? Tem uns que roubam do outro, né? Não pode roubar do outro, né? Ficar esperto. Mas o que é a bênção de Deus? Deus abençoou, a gente fala muito, Deus te abençoe, bênção, avó, né? A gente pede a bênção para os familiares. O que é a bênção de Deus? A palavra de Deus, ela própria mostra o que é a bênção de Deus. Também mostra o que não é a bênção de Deus. Porque às vezes a gente olha, né? Olha, né? A pessoa lá está lá com um casão, um carrão, um belo emprego. Esse irmão é o quê? Abençoado. Esse irmão é abençoado. A gente tem a tendência hoje a pensar que a bênção, se a gente olha a pessoa e ela está bem de vida, ela é uma pessoa abençoada. Já se é um camarada que está lá lutando, né, vendendo almoço para pagar a janta, vai dizer que ele é abençoado? Talvez ele tenha que dar um pouco mais de dízimo, sei lá, fazer uma corrente, não sei. Às vezes a gente tem essa concepção de que isso é a bênção. Olha o que a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. E aqui é Jesus Cristo falando. Lucas capítulo 12, versículo 15. Diz assim, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, 15. Está aí tá no roteiro isso daí, tá bom? Lucas 12, 15. Que a vida de uma pessoa ela não consiste na abundância de bens que ela tem. Aqui é Jesus Cristo falando. Ou seja, não é a quantidade de bens meus que indicam se eu sou abençoado ou não. Esse é um grande erro que existe em muitas igrejas. Muitas igrejas até ensinam isso. Se você está aí padecendo, é porque você não está abençoado. Você precisa fazer um esforço extra. Você precisa dar um pouco mais de oferta. Você precisa fazer o sacrifício, né? E não é nada disso. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Isso não é bênção. E quando a gente fala de bênção, a gente pensa de uma pessoa na Bíblia, que é Abraão. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Deus fala assim para Abraão, farei de você uma grande nação e o quê? E o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja o quê? Uma bênção. Ou seja, eu vou abençoar você. E quando eu abençoar você o quê? Seja uma bênção. Não é tenha uma bênção, é seja uma bênção. Não é interessante isso? Que o verbo que conjuga com a bênção não é o verbo ter, é o verbo ser. Eu não tenho bênçãos, eu sou abençoado. É uma diferença grande aí. Porque eu posso ter bênçãos e não ser abençoado. Eu posso ter bens e não ser abençoado. Mas a bênção é aquilo que a gente é. Não é aquilo que a gente tem. E é isso que a gente vai aprender. Porque olha, quando Deus ele fala para Abraão, você seja uma bênção.
Ou seja, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. E aí a gente começa a lembrar um pouco aquilo que a gente estudou hoje de manhã, a questão da reflexão da imagem de Deus. Porque sabe qual é a bênção que Deus falou? Olha, quando Deus criou todo o sacerdócio, Ele falou assim, olha, essa vai ser a bênção que você vai abençoar o povo. Está lá em Números capítulo 6, versículos 23 a 26. Olha o que diz. Fale com Arão, Deus falando, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Olha o que diz interessante nessa segunda parte do texto. O Senhor faça o quê? Resplandecer o seu rosto. Lembra tudo que a gente viu hoje de manhã sobre ser imagem e semelhança de Deus? Como Deus Ele quer fazer refletir o seu rosto sobre nós. Quando nós recebemos em adoração, quando nós vislumbramos a glória do Senhor, quando nós temos contato em adoração com a beleza do Senhor, com a beleza da sua santidade, da sua glória e do seu poder, isso resplandece em nós. Isso é a bênção. Lembra em Moisés, quando ele sobe ao monte e passa aquele tempo com Deus, face a face falando com Deus, quando ele desce, o rosto dele brilhava tanto que ele precisava colocar um véu porque brilhava demais. Isso é ser abençoado. Isso é a bênção, isso é refletir. A bênção do Senhor está totalmente ligados ao fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Isso é ser a bênção. É quando nós estamos diante da face do Senhor. Ter a bênção de Deus significa estar diante da face do Senhor. É isso. Ter a bênção não é receber um presente de Deus. Ter a bênção não é quando eu ganho na loteria, ou quando eu ganho uma promoção no emprego, ou quando... Isso são bênçãos, não estou dizendo que não são bênçãos, isso são coisas boas que nós recebemos na nossa vida. Mas a palavra bênção é estar diante do Senhor, fazendo que o Senhor levante o seu rosto para nós, e nós possamos contemplar a face de Deus. Veja aí que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, ou seja, que o Senhor olhe para vocês. Que nós estejamos olhando, contemplando a face do Senhor. Essa é a bênção de Deus. Foi isso que Deus falou. Olha, com essa bênção que você vai abençoar o povo. Deus falou que você tenha muitos bens, que você... Não é isso. Lógico que com isso muitas outras coisas acontecem. Porque quando nós estamos diante da face do Senhor, automaticamente nós começamos a multiplicar. Sabe por quê? Porque aí a gente vai aprender a segunda coisa. Porque quando nós estamos diante do Senhor, olha o que acontece. Versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E eu vou ler do 29 até o 31. E depois eu vou pular do 2, 8 em diante. Diz assim: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora, a partir do versículo 8 do capítulo 2. Diz assim: E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim
Você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerá. Veja que a consequência, volte lá, deixa sua Bíblia aberta, a gente vai estudar esse texto aqui. Olha que a primeira consequência de nós sermos abençoados, de nós recebermos o mandamento de Deus e de cumprirmos o mandamento de Deus, o texto aqui não fala que depois que Adão recebeu a ordem, ele saiu para lançar semente extra no campo, porque ele sabia que ia ter filho, para se precaver, procurando escola para matricular o filho, para pôr na creche. Não diz nada disso. Sabe o que diz a palavra de Deus? Diz que Deus deu para ele as ervas do campo. Meus irmãos, quando nós somos abençoados por Deus, quando nós estamos diante da face de Deus, Deus ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Isso é a bênção de Deus. Deus ele vai dar para você. Você não precisa se preocupar. A bênção ela corre atrás de você. A bênção não adianta você correr atrás dela que você não alcança. A bênção de Deus, ela corre atrás de você. É a Bíblia que explica isso. A bênção, ela corre atrás das pessoas. E quando nós somos abençoados, Deus ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. O único problema é que nesse mundo tão lindo que Deus fez, onde tudo é muito bom, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós olhamos. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus nos deu. Só que tem coisas que Deus o quê? Não nos deu. Foi isso que aconteceu aqui no jardim, né? Lembra lá, Deus ele fez um monte de ervas, né? Todas leguminosas, árvores, frutas, né? A feira inteira. Tudo é seu, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus ele nos dá bênçãos muito mais daquilo que a gente consegue usufruir. Mas ele também coloca alguns limites. E meus irmãos, é uma grande bênção para nós poder usufruir daquilo que Deus nos deu. Eu vou primeiro falar daquilo que Deus nos deu, depois eu vou falar daquilo que Deus não nos deu. Porque é uma grande bênção como Deus ele dá coisas para a gente. Como às vezes a gente não valoriza as coisas que Deus dá para a gente. Às vezes a gente fica olhando para a bênção do vizinho e esquece de olhar para a nossa bênção, né? Tem uns irmãos que ficam, tenho aqui meu carrinho, né? E eu tinha um amigo que era assim, né? Ele tinha um carrinho lá. E uma Belina. E quem já teve Belina sabe o que eu estou falando, né? Ou Corcel 2, que acho que deve ser o mesmo motor, né? Não sei, essas bombas aí, relógio. E ele reclamava tanto do carrinho dele. Nem lavava, deixava lá, pastor, porque eu vou conseguir comprar um carrinho. E sempre falava mal do carrinho. Aí eu falava para ele, irmão, olha a bênção que Deus te deu. Cuida aí da bênção que Deus te deu. Isso é bênção. Tem gente que não tem dinheiro nem para isso. E aí ele começou a cuidar. E quando ele começou a cuidar, sabe o que aconteceu? Aí Deus abençoou ele com outro carro. Porque é isso, quem é fiel no pouco, quem olha para a bênção que tem no pouco. Meus irmãos, Deus ele dá o muito. Agora tem gente que esquece de usufruir aquilo que é nosso, né? Jovem, Deus te deu uma juventude, Deus te deu força para você. Aproveita, jovem. Sai desse celular, sai desse computador, sai do teu quarto, vai aproveitar. Vai viajar, põe a mochila nas costas, pega um ônibus, sai aí por esse Brasilzão, vai pregar o evangelho, sei lá, vai fazer, aproveita essa tua juventude, é o que diz lá em Eclesiastes 11:9. Jovem, aproveita essa tua juventude, aproveita essa força que Deus te deu. A gente esquece de aproveitar algumas coisas que Deus deu para a gente, fica reclamando, mas Deus não me deu isso. Olha, se Deus não te deu um carro, vai de ônibus, aproveita a força que você tem. Casados, Provérbios capítulo 5, versículo 18 diz, olha, aproveita a mulher da tua juventude. Aproveita a sua mulher. Pega ela, leva ela no cinema. Leva ela num restaurante, faz alguma coisa.
Faz um piquenique no Semucan, sei lá, a entrada é de graça, irmão. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Mas eu não... Aproveita. Meus irmãos, Deus ele dá tanta coisa. E às vezes a gente se esquece de usufruir daquilo que é nosso, de usufruir a bênção que Deus deu para a gente. E às vezes a gente fica olhando só para as outras coisas, esquece daquilo que Deus dá para a gente. Se eu tivesse, se eu fosse assim, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro. A gente se esquece de aproveitar aquilo que Deus deu. Chega em casa, irmão, tá com um beijo na esposa, mulher também, aproveita. Vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito. Aproveita enquanto está jovem aí, né? Aliás, os irmãos estão rindo, estão achando que eu... Aliás, põe aí então, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão rindo de mim. E eu falei de dar beijo na boca. E os irmãos acham que eu estou passando dos limites. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 5. Abre, por favor, Provérbios capítulo 5, versículos 18 a 20. A gente vai ler as escrituras sagradas. E aí eu deixo só para os casados. Os solteiros podem fechar os olhos e ficar em espírito de oração enquanto a gente lê. Senão vai que dá ideia. Aqui não é bom não. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher do quê? Da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriaguem-se sempre com as suas carícias. Glória a Deus, hein, irmão? Pode ouvir um glória a Deus aí? Amém, amém. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Se Deus deu para você uma mulher, e é o que eu falo para todo mundo, você gosta de mulher? Casa com uma, fica com uma só para você. Amém? Amém. Nada de ficar com um monte de mulher aí. Se gosta de mulher, casa, fica com uma só para você. Uma que você pode falar, essa é minha. Tem alguém aí que pode falar, essa mulher é minha? Amém? Homem, tem homem aí não? Amém? Você pode falar, essa mulher é minha? E mulher, tem mulher aí que pode falar, esse homem é meu? Amém, esse vaso é meu. Fala, esse vaso é meu. Tem coisas que Deus dá para a gente. Já tem coisas que Deus não dá, viu aí que a gente falou? Por que vai ficar olhando para outra? Tem coisa que Deus deu para a gente, tem coisa que Deus não deu para a gente. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus ele falou, olha, eu dei todas essas frutas para você, todas essas ervas para você. Mas tem uma que você não pode pegar. Ela não é sua. Veja que aqui Deus vai instituir algo que está lá na nossa Constituição, no artigo 5º, que é o direito da propriedade. Não é interessante isso? Que Deus vai instituir o direito da propriedade. Tem até um advogado lá que falou, é isso mesmo, pastor, está certinho. É o direito da propriedade. Coisas que são nossas, coisas que não são nossas. E a gente sabe, quando a gente pega algo que não é nosso, o nome disso é o quê? Roubo. Por isso que esse é o primeiro dos 10 mandamentos que aparece é esse. Não furtarás, está aqui. Os rabinos explicam isso. Tanto que lá em Gênesis capítulo 9, o não furtarás, ele é um mandamento para todos os filhos de Noé também. Um mandamento universal, ele está aqui desde Adão, ele apareceu lá o não furtarás. Por quê? Porque Deus tem coisas que Deus dá para nós. Coisas que Deus não nos deu para nós. Quando eu pego algo que não é meu, o nome disso é furto, o nome disso é roubo. Quando eu pego uma mulher que não é minha, o nome disso é o quê? Adultério. Porque tem coisas que Deus nos dá. Quando eu começo a ver pessoas sendo abençoadas, a primeira coisa que me vem na cabeça é, puxa, como aquele irmão é abençoado, Às vezes a gente chega, o irmão chega o carrão na igreja, ô irmão, hein? Abençoado, hein? E meus irmãos, isso tem que ser a vida do crente. Querer ser tão abençoado, mas tão abençoado, que os irmãos vão achar que você está vendendo drogas. É isso, irmãos. Os irmãos vão achar, da onde que está vindo tanta bênção? É impossível. E é isso mesmo, porque a gente crê num Deus de milagres. A gente viu isso hoje de manhã, Deus ele é um Deus de milagres. Meus irmãos, por isso que lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, Deus ele vai falar para nós, olha, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo.
Deus vai falar, olha, não cobice, sabe por quê? Porque sou eu que abençoo. Se você está cobiçando, se nós estamos cobiçando, talvez a cobiça seja um símbolo de uma vida com falta de bênção. Talvez está faltando eu me chegar até Deus, eu contemplar a face de Deus, eu também ser abençoado por Deus. Porque a bênção está no Senhor, a bênção é estar diante da face de Deus. E quando eu estou diante da face de Deus, Deus Ele dá a coisa para mim. Deus Ele me abençoa, Deus Ele vai encher a minha vida. Não estou dizendo aqui que eu vou ser rico, que eu vou ser milionário, não é nada disso. Mas eu vou ter uma vida completa com Deus, eu vou encontrar a verdadeira vida no Senhor. Essa é a verdadeira bênção. Meus irmãos, Deus, por isso que eu falo que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos cobiçar, nós não precisamos olhar para a vida das pessoas, querer o que essas pessoas têm. Porque em Deus nós podemos ter tudo aquilo que queremos. Em Deus nós podemos ter aquilo tudo que precisamos. Por isso que Jesus fala, aquele que estiver em mim, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Estar contemplando a face de Deus, estar no Senhor. Mas, Deus Ele falou, olha, eu te dou todas essas coisas, mas tem uma árvore que você não pode comer. E esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no Éden, a gente vê, nesse relato que a gente leu, que existiam duas árvores plantadas, que elas são ressaltadas. A primeira é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E por que ela chama a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ora, porque a pessoa, quando ela comesse dessa árvore, ela ia conhecer tanto o bem quanto o mal. Foi assim que o mal entrou na humanidade. Através dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente pode pensar, poxa vida, mas por que Deus criou essa árvore afinal? Estava tudo tão bom lá no Éden, lugar de delícias. Para que Deus foi criar uma bendita árvore do conhecimento do bem e do mal? Sendo que sabia que o mal podia entrar na humanidade, aquilo poderia ser uma tentação tão grande como foi, o homem poderia cair como caiu. Por que Deus criou? Não seria melhor nunca ter criado ela? E aí a gente pode estender essa pergunta e perguntar, por que existe o mal no mundo? Por que coisas ruins acontecem no mundo? Por que o mal entrou no mundo, existem coisas ruins e parece que Deus não faz nada, parece que Deus tirou férias? Parece que Deus não está vendo. Por que Deus Ele simplesmente não criou essa árvore? Meus irmãos, tanto a humanidade sofreu por causa dessa árvore, e também até a terra foi maldita por causa dessa árvore. Lá em Gênesis 3,17, Deus Ele fala assim, maldita é a terra por sua causa, Adão, falando para Adão, porque você comeu. Maldita é a terra. A terra está maldita. Essa terra que nós vivemos, ela foi amaldiçoada por conta de uma árvore. Ô Senhor, mas por que o Senhor criou essa árvore? Meus irmãos, a criação dessa árvore, na realidade, é a maior prova de amor de Deus para a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus poderia criar um monte de robôs, falando assim, me adorem, né? E aí todo mundo lá, sim Senhor, vamos adorar, né? Vamos todo mundo para o culto, sim Senhor, vamos todo mundo para o culto, né? Não tinha opção, né? Você quando veio para a igreja, você tinha opção de ficar em casa, né? Ficar assistindo o Faustão, futebol, Deus Ele colocou, quando Deus Ele cria essa árvore, Ele deu ao homem uma total liberdade de poder escolher a bênção, estar diante da face dele, ou escolher o seu próprio caminho. Deus Ele falou, olha, o que é seu é isso daqui é a sua bênção. Fora disso, não é a sua bênção. Fora disso, não há bênção. Fora disso, há morte e maldição. E é isso que a gente vai ver por toda a Bíblia. Olha, é essa escolha entre escolher a bênção, que é estar diante da face de Deus, e escolher a morte, que é o nosso próprio caminho, quando a gente escolhe. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos 16 a 20. Olha o que diz. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor,
seu Deus, que andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, o abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais de vocês, Abraão, Isaque e a Jacó. Essa terra que Deus prometeu a dar a eles é o Éden, é o jardim, é a terra prometida, é a terra que eles nunca alcançaram, porque eles morreram, mas Israel alcançou. Volta um pouquinho só, 2 slides aí. Olha que interessante, quando ele fala, eu coloco diante de você, né? Mais um, por favor. Eu coloco... Não, mas passa 2 para baixo, por favor. Mais um. Olha lá. Eis que toma o céu e a terra com testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aqui, a vida, morte. Bênção e maldição. Deus falou, olha, aqui é a sua bênção, aqui é a vida, aqui esse é o caminho, é as coisas que eu dei para você, é a sua bênção. Se você não escolher isso, é a morte, é aquilo que Deus fala para Adão. No dia que você comer dessa árvore, certamente você vai o quê? Morrer. Ou seja, quando nós não escolhemos a bênção do Senhor, nós escolhemos a bênção. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E meus irmãos, Deus, quando Ele cria essa árvore, nada mais o que Ele está fazendo é colocando uma escolha diante de nós. Sabe por quê? Porque a única forma que Deus verdadeiramente tinha para saber se nós o amamos ou não, é colocando uma escolha diante de nós. A escolha que muitos de nós chamamos de livre-arbítrio, de poder escolher se eu amo ao Senhor ou se eu não amo ao Senhor. Porque existe um conceito errado que existe por aí do que é o amor ao Senhor. O que é o amor ao Senhor? João capítulo 14, versículo 21, conseguimos colocar aí? Tem até uma música, né? Que fala disso daí. Olha o que diz. O que é amar o Senhor? Vem aqui, Senhor, eu te amo. Fazer uma oração bem forte. Cantar um hino. Olha o que tem. Que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A linguagem do amor, já viu o livro 5 Linguagens do Amor? A linguagem do amor de Deus é a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos dizendo para Ele, eu te amo, Senhor. Eu estou escolhendo a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade é querer pegar a bênção do meu irmão. É muito mais fácil. Não preciso orar, não preciso me dedicar na palavra, né? Não preciso jejuar, não preciso ir para a igreja, não preciso lutar minhas lutas, minhas batalhas. E Deus é um Deus de luta. Se não fosse assim, o nome dele não era Senhor dos Exércitos. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o jeito que Deus colocou para saber se nós o amamos ou não. Quando nós guardamos os seus mandamentos. Isso nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu te amo. Por isso que Deus se alegra quando nós cumprimos os mandamentos dele. Por isso que Deus, ele colocou, logo que ele faz, toda vez que ele faz uma aliança, ele dá mandamentos. Porque ele fala, eu quero ver se você me ama mesmo. Cumpra os meus mandamentos. Quando nós cumprimos o mandamento de Deus, não está ligado à salvação, não está ligado a nada disso. Porque nós somos exclusivamente por causa de outra coisa. A gente vai ver, né? Que é a outra árvore. Essa árvore, ela só traz maldição para a gente. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia ser diferente, né? Por que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não devia ser duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e outra árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Por que Deus não fez isso? Ora, é simples, porque todo mundo faz o bem, de alguma maneira. Se eu falar para você, você é uma pessoa boa, você vai falar o quê? Ô, pastor, lógico.
Todo mundo faz o bem. Mas é o conhecimento do bem e do mal. Por isso que Deus fala, né? E aí a gente vai entender que quando o homem come a árvore do conhecimento, Deus ele fala assim, né? Olha o que diz lá no final, né? Quando Deus ele come, aí já no capítulo 3, né? Lá no capítulo 3, Deus ele fala no versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o homem começou a conhecer o mal também, entrou maldade no homem. O homem era bondoso, tinha um pouquinho, não é totalmente, né? Tanto que tem gente que discorda um pouco por causa da teologia da depravação total, né? Que é uma das teses, né? da teologia calvinista. Eu creio que o homem realmente é depravado, que ele está morto nos seus pecados, mas mesmo uma pessoa má, ela faz algumas coisas boas também. Ela conhece o bem também, ela sabe. Mas o problema é que ela também conhece o mal. E a Bíblia fala que um pouquinho de fermento deve dar toda a massa. Você precisa só de um pouquinho de veneno para morrer. Você não precisa tomar tudo de veneno. Se você pegar um copão cheio d'água e colocar 3 gotas de veneno, você vai morrer. Você não precisa tomar um copão inteiro de veneno. Um pouquinho só de veneno já vai matar a gente. Assim é o mal. Um pouquinho só de fugir da presença de Deus, isso já vai ser suficiente para trazer morte para a gente. E foi isso que aconteceu com Adão. Foi uma mordida só na fruta. E aí ele foi colocado fora da presença de Deus. Mas não existia só essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia aliás, ainda sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, olha, é interessante quando a gente olha lá no versículo 17, né? Coloca aí, por favor, capítulo 2, versículo 17. Olha o que ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falando para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ele não fala assim para Adão, se você comer, você vai morrer. Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? No dia em que você comer. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia comer. Era uma questão de tempo. Ele falou, olha, no dia que você comer, você vai morrer. Deus ele já sabia. Tanto já sabia que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O pecado não foi um acidente de trabalho. Estava tudo nos planos de Deus. Tudo está nos planos de Deus. E por isso que a gente vê que Deus sabia que a gente ia escolher o mal. Tanto sabia que a gente ia escolher o mal, que Ele criou uma outra árvore, que é a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela era uma árvore milagrosa. Quantos aqui já ouviram falar dessa árvore da vida? Já ouviu falar dessa árvore da vida? Poucas pessoas já ouviram falar dessa árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo já ouviu falar, né? Parece nos filmes, né? A serpente tentando Eva, né? Eva coma. A árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo vê. E a árvore da vida, muito pouco se fala dela. Ela é uma árvore muito interessante. Ela era como se fosse uma fonte da juventude. Sabia disso? Quem aqui já ouviu falar na fonte da juventude? Que a pessoa que bebe, o que acontece? Fica novo, né? Que bênção, pastor, queria uma dessa. Né? Já pensou, irmãos? Não precisa ficar comprando esses creme caro dia e noite, né? Compra esse creminho que tem 5 gramas, custa R$800 o creme. Né? Para passar, para tirar ruguinha. Né? Era uma fonte maravilhosa. As pessoas que comessem da árvore, elas viviam eternamente. Sabia disso? É isso que a palavra de Deus diz. Olha lá em Gênesis 3, 22, esse foi o texto que a gente leu. Né? Eis que o homem se tornou como um de nós. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, era uma árvore que quem comia dela, vivia o quê? Eternamente. Vivia sempre, não morria nunca. Ih, está morrendo. Corre lá, pega um pouquinho da árvore da vida. Come, a pessoa vivia. Né? Ih, está com tosse. Árvore da vida. Faz um chazinho de folha da árvore da vida. Né? Come um pouquinho, faz uma frutinha da árvore da vida. Come. Dizem que as folhas, não é nem o fruto, eram as folhas dela, que era uma folha, lá em Apocalipse fala que é uma folha, depois a gente vai ver que é para a cura das nações. Essa é a árvore da vida.
que estava lá, e diz que dessa árvore, era uma árvore tão maravilhosa, meus irmãos, que era uma árvore que curava as pessoas. As pessoas iam morrer eternamente, e foi isso que matou Adão e Eva. Quando Deus fala, certamente você vai morrer, o que aconteceu? O homem foi privado da árvore da vida. Ele falou, olha, vamos tirar eles do Éden para que eles não tenham acesso. Não é porque Deus tirou o homem do Éden. Deus, ele tirou o acesso ao homem para a árvore da vida. E a árvore da vida estava lá no meio do Éden. É isso que diz a palavra de Deus. Lá no capítulo 3, no final do capítulo 3, olha aqui que diz lá, no versículo 23. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual havia sido formado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Não parece negócio de filme de Indiana Jones esse negócio? Né? Tirou o homem e todo mundo, o caminho da árvore da vida se perdeu. E agora os homens vão morrer. E se nós não encontrarmos o caminho da árvore da vida, vamos todos morrer. Não parece coisa, do cálice sagrado, que se eu não encontrar... Você já viu esse filme? Tenho certeza que talvez você tenha visto. Parece coisa de filme. Deus colocou 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Onde que está esse caminho da árvore da vida? Onde que está essa árvore da vida? Nesse Éden, que desse Éden flui um rio que se divide em 4. Onde que está esse caminho? Até muito tempo depois, quando chega um homem que fala assim, eu vim do céu, e eu sou o caminho, e eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é Jesus Cristo. Ele é o caminho para a árvore da vida. Até que é aquele que diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra lá do Éden que fluíam 4 rios lá? Veja aqui que Jesus está falando, olha, quem crer em mim, creia em mim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva para a árvore da vida, eu sou o caminho que leva para a cura, eu sou o caminho que leva para a eternidade. Quem vir a mim tem a vida eterna. Parece coisa de filme. Jesus é um mocinho. E até o mocinho morre no final desse filme. Mas ressuscita. E está vivo para sempre. E Ele continua sendo o caminho ainda hoje. E meus irmãos, nesse mundo tão mal, tão amaldiçoado, nós encontramos Cristo, que é a única pessoa que pode reconduzir a humanidade à árvore da vida. A árvore que é a cura para as nações, a árvore que é a cura para mim e para você, a árvore que quem comer dela viverá eternamente. E aqui a gente não está falando de filme não, isso aqui é vida real. Isso é algo real. Veja que nesse mundo tão mau e amaldiçoado, meus irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus, que um dia vai nos conduzir novamente para a árvore da vida. Isso quem falou não fui eu, não, é Ele mesmo quem falou. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o quê? O direito de se alimentar do quê? Da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você crê nisso? Meus irmãos, quando nós cremos que Jesus Cristo é aquele que vai nos ressuscitar, Ele é aquele que tem o poder de nos levar para a árvore da vida e fazer com que nós tenhamos acesso à árvore da vida. Para que a gente coma, e quando a gente come, a gente nunca mais vai morrer. Vai acabar com esse negócio aí de colesterol, triglicéridos, pressão alta. Em nome de Jesus. E se a pressão começa a subir, vai lá, come um chazinho de folha da árvore da vida e melhora. É isso, irmãos. Esse é o reino que está preparado para a gente. Parece coisa de filme, não parece? Mas é algo tão real, é a palavra do Senhor. Foi assim que Ele... Não sei se você já tinha ouvido falar dessa árvore da vida. E assim como ela apareceu lá no começo de Apocalipse, sabe onde que ela vai aparecer de novo? Lá no último capítulo da Bíblia. Apareceu no segundo capítulo da Bíblia. E olha lá, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 4. E eu gostaria de encerrar com esse texto. Porque é um texto maravilhoso. Que é um texto de esperança para a gente.
Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O que ele mostrou? Vamos contemplar um pouco. Olha, o que ele mostrou? O rio da água da vida, aquele rio que sai, que mana de Deus. O rio de cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Pode passar. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Oh, glórias ao Senhor. Mas não para por aí. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o quê? O adorarão. Contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Ah, meus irmãos, olha que lindo esse texto. Como esse texto é maravilhoso. Porque fala de tudo isso que nós vemos na questão de nós adorarmos ao Senhor. São aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que contemplam a face de Deus, aqueles que refletem, que são imagem, que entendem o que é ser imagem e semelhança de Deus. Esses são aqueles que estão ali para adorar, e são esses que vão ter acesso. E lá diz que não haverá mais maldição. Sabe por quê? Porque lá no Éden só vai ter a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal não existirá mais. Porque se a maldição ela vem, se o mal entrou no mundo por causa da árvore do bem e do mal, ali a gente não encontra mais essa árvore. Porque Deus diz, chega, não há mais necessidade disso, eu sei que vocês me amam. Porque verdadeiramente o acesso à árvore da vida, o acesso a Deus e ao seu trono, é para aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Por isso que ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ao vencedor. No Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você é um vencedor? Você tem vencido na sua vida? Vencido os desafios que se colocam diante da sua vida? Que nós possamos a cada dia escolher a árvore da vida, escolher o caminho da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Essa escolha, ela vai se dar todos os dias da nossa vida. Se não disser todas as horas ou todos os minutos da nossa vida. Todo momento essas escolhas vão estar diante de nós. Seja nas decisões mais importantes que você vai ter, como escolher uma esposa, um esposo, escolher um emprego, escolher uma carreira. Essas decisões vão estar lá. Mas nas coisas também não tão importantes, como, sei lá, qual casa que eu vou comprar, se eu vou comprar um carro azul ou um carro vermelho. Talvez essas decisões vão estar diante de vocês. Ou até mesmo coisas tão simples como, eu estou passando no meu celular, eu estou vendo coisas. Será que eu fecho a tela? Será que eu continuo vendo? Eu estou aqui na minha casa, será que eu devo ou não ligar para um irmão? Essas coisas, essas decisões, elas vão estar diante de nós em todos os momentos. E a vitória é aquele que escolhe sempre estar diante da face de Deus, contemplando a face de Deus. É aquele que sabe que existem escolhas, existem caminhos que Deus não entra. Existem caminhos que Deus ele fala, olha, esse daí você vai sozinho. O que eu tenho para você é isso daqui. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção especial para cada um de vocês nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós temos acesso, o véu já foi rasgado. Cada um de nós podemos ter acesso através de Jesus Cristo a Deus. Você não precisa de outro intermediário, você mesmo pode se achegar através de Jesus Cristo diante de Deus, e você mesmo contemplar a beleza, e você mesmo pode ser um vencedor, entregando a sua vida ao Senhor. Por isso, escolha Jesus Cristo nessa noite. Escolha na sua vida, a cada dia, escolha Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho da vida, o caminho da árvore da vida. E eu tenho mais certeza ainda que as bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás do seu emprego, você não vai precisar correr atrás daquilo que você precisa. E eu não sei como você entrou nessa igreja hoje. Talvez você entrou
querendo algo do Senhor. Tenho certeza disso. Eu também entrei querendo algo do Senhor hoje, nessa noite. Você entrou? Pode ser sincero. Eu entrei hoje. Eu mesmo entrei querendo algo do Senhor nessa noite. Eu confesso para os irmãos. Mas uma coisa que Deus ele tem mostrado para nós é que a gente não tem que ir atrás das coisas, a gente tem que ir atrás do Senhor. A gente tem que buscar o Senhor das bênçãos, não as bênçãos do Senhor. E quando nós entendermos isso na nossa vida, irmãos, então verdadeiramente nós vamos contemplar a imagem do Senhor. Nós vamos contemplar. Sabe por quê? Porque aquele texto que nós lemos de João 14, 21, ele vai além, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus ele vai se manifestar para você. Você crê nisso? Então levante-se, vamos orar nesse momento. Convido o grupo de louvor a vir aqui à frente. Nós estaremos cantando essa última música do louvor. E antes de